Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com o Daniel Rangel aqui, que é o nosso líder da área de planejamento trabalhista, para falar de um tema muito interessante, que é um produto, né, um serviço da área que tem crescido bastante, que os clientes têm nos demandado bastante. Antes, até para contextualizar um pouco, há algum tempo atrás nós iniciamos essa área no escritório de planejamento trabalhista, muito na linha de evitar o contencioso e com base na reforma trabalhista, entre aspas, recente, já tem um tempo essa reforma, mas ela ainda é recente. A reforma abriu muitas possibilidades de se trabalhar um trabalhista preventivo, um direito trabalhista preventivo. Essa prevenção ela já é muito difundida no tributário, em que se dá aí o chamado planejamento tributário. E a gente vem trabalhando muito a ideia do planejamento trabalhista. Dentro do planejamento trabalhista, tem o que a gente chama internamente de auditoria trabalhista. É sobre esse serviço, sobre esse foco, esse escopo que eu quero falar com o Daniel. O que é a auditoria trabalhista? O que ela entrega? O que ela busca? Qual é o escopo? Qual é o objetivo de uma auditoria trabalhista quando a empresa quer contratar esse serviço? Oi Pedro, tudo bem? É um tema realmente muito importante para a gente falar, porque a auditoria trabalhista ela é o primeiro passo para a gente iniciar esse planejamento que a gente tem falado e a gente tem desenvolvido com os nossos clientes. Na auditoria, basicamente, a gente vai como se fosse tirar um retrato do histórico trabalhista da empresa, analisar toda a documentação e toda a estrutura trabalhista da empresa. Para a partir disso, a gente identificar ali pontos de melhoria, pontos de passivo trabalhista, onde que a empresa tem um risco maior, o que precisa ser feito para corrigir esse risco. Então, ela é um pontapé inicial para que a empresa possa aí desenvolver o seu planejamento trabalhista e adotar também práticas de compliance. Muito bom, cara. Então, assim, se eu posso resumir de outra forma, é uma foto da situação atual, para que com base nessa foto a gente possa desenvolver estratégias de redução do passivo e melhoria da eficiência dos encargos trabalhistas, né? Daniel, e em termos de exemplos e etc., a gente já tem atuado para alguns clientes, tem aí alguns casos de sucesso, o que os clientes têm tido de ganho, né, de melhoria nessa relação entre empregador e empregado, sempre dentro da regulamentação, sempre dentro da legislação. O que você tem aí de exemplo já disso? Pedro, muito desse trabalho vem em função das mudanças que nós tivemos recentemente nas relações de trabalho, né? Com a pandemia, uma série de inovações. Então, um dos exemplos que a gente tem trabalhado bastante é na adequação de políticas de home office e também para os nômades digitais. Porque a legislação trabalhista, embora trate sobre esses temas, ela trata de uma forma muito simples, não tem um arcabouço legal mesmo que abarque todas as questões, não tem ali um tratamento legal correto. Então, a gente tem identificado que as empresas têm apresentado muita dificuldade na adequação de home office e a sua adequação para os nomes digitais. Então, esse trabalho em cima de uma auditoria focada nesses aspectos, a gente tem identificado a necessidade de elaborar políticas, atualizar contratos de trabalho, coisas que aparentemente são simples, mas que as empresas ainda não se prepararam adequadamente para essas formas de trabalho que foram alteradas. Em termos de dica para quem, né, uma empresa que está em busca de entender melhor isso, uma empresa que está preocupada com a estrutura e a estratégia da relação de trabalho dela, o que você sugere, o que o empresário e o RH das empresas precisa ter em mente quando se fala de auditoria trabalhista e planejamento trabalhista? Muito do que você falou sobre a mudança que a gente teve na legislação trabalhista, né? A gente ainda tem uma mentalidade de que o trabalhista vai sempre ser resolvido com um processo, não adianta o empresário se preocupar nesse momento, que lá na frente vai ter um processo. Não é bem assim, né? A gente tem falado isso desde quando a gente inaugurou a área trabalhista aqui, e hoje a legislação trabalhista ela permite que a gente faça uma série de adequações, uma série de negociações com segurança jurídica. Então é importante que as empresas olhem de uma forma diferente para o direito do trabalho nesse cenário atual. Como você colocou, a gente traz práticas que são típicas ali do planejamento tributário, né, para o trabalhista, e a gente institui o planejamento trabalhista nas empresas. Uma forma de você conseguir reduzir custos, mitigar os seus riscos e ter uma segurança jurídica muito maior nas suas relações de trabalho, algo que há alguns anos atrás era inimaginável.
Então a minha dica é, olhem o direito do trabalho com um olhar diferente. A gente mudou, a gente evoluiu e a gente está com uma legislação trabalhista totalmente diferente do que existia anteriormente. Ótimo. Obrigado, Daniel. Um tema super importante. Eu gosto da sua dica aí de mudança de mentalidade, né? O direito trabalhista sempre foi visto como um custo, um risco, um gerenciamento de passivo contencioso, passivo na justiça do trabalho. E, na verdade, a gente precisa mudar esse foco para um planejamento prévio, que acaba sendo uma melhor relação entre empregado e empregador e resulta numa sinergia maior, num ambiente melhor, redução de risco, redução de passivo. Muito bacana. Obrigado. Valeu, então. Obrigado, Daniel. Um abraço.